pessoal. Vou estar falando para vocês de direito processual civil dos artigos 158 a 161, dando continuidade aí ao que estávamos falando no vídeo passado. Essa é a parte 2. A gente vai falar hoje dos atos das partes, tá? Bom, o que a gente precisa saber a princípio é que os atos das partes se subdividem, tá? Eles subdividem em postulatórios, dispositivos, instrutórios e atos reais. Vou falar a princípio então dos postulatórios. Bom, postulatórios são aqueles que se pede uma determinada providência jurisdicional, tais como petições em geral. Aqui dos atos dispositivos, são aqueles em que a parte abre mão de alguma faculdade processual, assim, a desistência de um recurso ou a transação quanto à vista de autos. Atos instrutórios, eles são destinados a formar a convicção do juiz, tais como as razões finais, as réplicas, as alegações das partes contrárias, etc. Atos reais são representados pela conduta material das partes no processo, tais como pagamentos de custas, exibição de documentos, prestação de depoimentos, depoimento pessoal, etc. Tá? Esses daí estão previstos nos artigos 158 a 161 do Código do de Processo Civil. Então vamos começar falando do artigo 158 e aí a gente vai comentando como a gente está fazendo desde o vídeo anterior. Vamos lá. Artigo 158. Dos atos da parte. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, a modificação ou a extinção de direitos processuais. Ele possui aí um parágrafo único, tá? A desistência da ação só produzirá efeito depois de homologada por sentença, tá? Então, o que a gente tira disso aí? Em processo, a responsabilidade de todos ela é cobrada com exatidão, tá? Qualquer declaração unilateral ou bilateral será levada a sério e produzirá o efeito que deve produzir, tá? Ninguém fala ou seja, ou declara à toa. Eu declaro, está declarado, e tem de aguentar as consequências, mesmo que da declaração resulte constituição de direito para alguém, ok? Mas e se uma parte declarar que desiste, que não quer mais nela continuar de uma ação? Essa declaração só produzirá tal efeito, assim, a desistência, né, depois que o juiz der causa homologada da desistência, tá? Proferindo aí uma sentença na qual ele vai declarar extinto o processo pela desistência da parte. Ok? Então, artigo 159. Salvo no Distrito Federal e nas capitais dos estados, todas as petições e documentos que instruírem o processo não constantes de registro público serão sempre acompanhados de cópia datada assinada por quem os oferecer. Aqui a gente tem o primeiro parágrafo. Depois de conferir a cópia ao escrivão ou chefe da secretaria, lembrando que na secretaria o chefe é chamado de chefe da secretaria ou escrivão, tá? Bom, continuando, depois de conferir a cópia, o escrivão ou chefe da secretaria irá formando autos suplementares, dos quais constará a reprodução de todos os atos e termos do processo original. Segundo parágrafo, os autos suplementares só sairão de cartório para a conclusão ao juiz na falta dos autos originais. Bom, é uma cautela, né, burocrática, a exigência de duplicidade das petições e documentos, tá? Para a formação dos autos suplementares. O objetivo é possibilitar a recuperação do processo, caso haja aí uma eventual futura perda, né, ou extravio dos autos. É muito comum acontecer furto de processos, né? Sempre tem alguém interessado em prejudicar alguém, né?
E acontece até de advogado se apresentar aí no cartório, na verdade, uma pessoa disfarçada, né, que pede para ver determinado processo. E aí, quando o cartorário se afasta para atender uma outra pessoa, eles apanham os autos e desaparecem, tá? Então, é necessária a cópia. Artigo 160. Poderão as partes exigir recibo de petições, razoados, papéis e documentos que entregarem em cartório. Tá? Então, a possibilidade de as partes exigirem recibo de petições que apresentarem é o chamado protocolo, tá? Que todo mundo conhece aí. É o comprovante de que praticou o ato judicial e no prazo legal. Assim, a parte estará garantida caso haja algum extravio. Tá? Todo cuidado é pouco. 161. É defeso lançar nos autos cotas marginais ou interlineares. O juiz mandará riscá-las, impondo a quem as escrever multa correspondente à metade do salário mínimo vigente na sede do juízo, certo? Bom, o processo é uma série de atos, né, manifestações das partes, despachos, juiz, documentos, etc. E as partes, né, devem se manifestar no processo por intermédio do seu advogado, né, que escreverá em folha própria ou abaixo do carimbo à vista, né, que o cartório ou em petição, que será entranhada aí entranhada no processo, né. Então, quando for o caso de escrever diretamente no processo, é muito comum, né, os advogados terem esse tipo de atitude, né. Eles não poderão escrever nas margens das outras petições ou nas margens dos despachos do juiz, ou mesmo nas margens dos documentos, né? As pessoas têm mania de fazer um rabisco aqui, um comentário, e não cabe, né? Então, também não poderá escrever nas entrelinhas, tornando confuso o texto, né? Se fizer, o juiz deverá mandar riscar aquela manifestação e o advogado ainda será multado em meio salário mínimo, né? Então, não cabe ao advogado estar fazendo rabiscos, colocando qualquer tipo de manifestação em texto, né? Ok? Bom, algumas palavrinhas aí, sempre fica uma, tá? Homologar significa confirmar ou aprovar por autoridade judicial ou administrativa. Obrigado e a gente continua aí no próximo vídeo, que a gente vai estar falando dos atos do juiz, ok? Muito obrigada, até a próxima.